Olá a todos e todas. Chamo-me Kevin de Abreu Ferreira, sou aluno especial da disciplina eletiva e optativa Linguagem, Literatura e Filosofia, ministrada pelas professoras doutoras Cristiane Tolomei, Márcia Mani e pelo professor Dr. Flávio Freitas. É uma atividade realizada para obtenção de nota no Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade PGCult, na Universidade Federal do Maranhão. É uma atividade em formato de videocast para essa disciplina optativa do mestrado em Cultura e Sociedade PGCult. O nome da atividade desenvolvida se chama Por uma Política da Verdade. A escrevivência é uma maneira de cuidado consigo? Iniciando a apresentação pelo resumo da atividade, em seguida, falando um pouco sobre o cuidado de si e a política da verdade na obra de Michel Foucault. Após isso, em um segundo momento, analisar a decolonialidade e escrevivência na obra de Conceição Evaristo, para então chegar em uma terceira etapa desta pesquisa, que é pensar sobre escrevivência, uma maneira de cuidar consigo, escrevivência, uma maneira de se estabelecer uma política da verdade. Por fim, chegaremos às conclusões e à apresentação das referências bibliográficas. Resumo. Neste trabalho de cunho ensaístico, busquei experimentar com a noção, de caráter tanto conceitual quanto prático, de escrevivência, termo que surge a partir da obra de Conceição Evaristo, ao tentar a compreender dentro de um horizonte de uma prática reflexiva, e cujo reflexo que emerge é justamente o de um cuidado consigo mesma por parte da autora, ao escrever. É a partir de um questionamento acerca dessa possibilidade produtiva de discursos, como é possível pensar um diálogo entre a noção de epimeleia reator, cuidado de si, no pensamento de Michel Foucault e a escrevivência como presente na obra de Conceição Evaristo, que surge a possibilidade de se pensar no discurso de uma escrevivência como maneira de cuidar de si e, portanto, de exercer as atividades de crítica e política por meio do fazer literário. Palavras-chave: biopolítica, cuidado, decolonialidade. Primeiro, cuidado de si e política da verdade na obra de Michel Foucault. Uma crítica aos construtos subjetivos tradicionais surge tematizada a partir de um cuidado de si na obra do autor francês Michel Foucault, A Hermenêutica do Sujeito. Ao investigar a noção de cuidado de si, tentativa de tradução do termo grego antigo epimeleia reatou, e a partir de seu contraste com outra formulação, gnote-se auton, conhece-te a ti mesmo, o francês indica uma tradição clássica que surge na Grécia Antiga, é transformada durante o período medieval e que, contudo, passa por uma guinada na modernidade. O surgimento de um preceito que prima, aparentemente, um conhecimento de si, se dá em torno da figura de Sócrates e do oráculo de Delfos. Gravada na pedra do templo, o Gnote Celton era configurado não como um conhecimento de si, fundamento moral ou princípio de uma relação com os deuses, sendo contudo relacionado intimamente ao princípio da epimeleia realtou, cuidado de si mesmo. Aqui, o cuidado comparece de fato como a regra geral na qual o conhecimento é uma consequência concreta e particular da regra geral. Citando Foucault, é preciso que te ocupes contigo mesmo, que não te esqueças de ti mesmo, que tenhas cuidados contigo mesmo. O Foucault parafraseando Sócrates de Platão. Assim, ainda citando Foucault, enquanto tudo nos indica que na história da filosofia, mais amplamente ainda na história do pensamento ocidental, o Gnote Celton é, sem dúvida, a fórmula fundadora da questão das relações entre sujeito e verdade, por que escolher essa noção aparentemente um tanto marginal, que certamente percorre o pensamento grego, mas a qual parece não ter sido atribuído nenhum status particular, a de cuidado de si mesmo, de epimeleia reatou? É este horizonte em que as contemplações da physis, a realidade do mundo natural, e o discurso racional do logos assumem seu papel como surgimento de um discurso filosófico propriamente dito.
O cuidado de si aqui é considerado como momento o acontecimento espiritual e prático do primeiro despertar do sujeito. Citando Foucault, o cuidado de si é uma espécie de aguilhão que deve ser implantado na carne dos homens, cravado na sua existência, e constitui um princípio de agitação, um princípio de movimento, um princípio de inquietude no curso da existência. Aqui uma clara referência à fala do Sócrates platônico sobre a reflexão filosófica ser como que um aguilhão injetado na carne dos homens por uma raia, nesse caso, a própria atividade do Logos. É, portanto, apenas a partir da perspectiva da Epimeleia Reator que se justifica o imperativo conhece-te a ti mesmo. Este princípio filosófico fundamental caracterizou a atitude filosófica por excelência por todo o período greco-romano e helenístico. Na modernidade, a passagem para um discurso metodológico científico se deu necessariamente como uma desconsideração em geral pelo modo de pensamento clássico a partir da perspectiva do cuidado, em prol de uma primazia do conhecimento. O momento cartesiano requalificou o gnotisseuton ao construir um sujeito cognoscente, marco este contraposto na história do pensamento por uma desqualificação da Epimeleia Reator. Citando Foucault, mas se o procedimento cartesiano, por razões bastante simples de compreender, requalificou o gnotisseuton, ao mesmo tempo muito contribuiu para desqualificar o princípio do cuidado de si, desqualificá-lo e excluí-lo do campo do pensamento filosófico moderno. Em A Hermenêutica do Sujeito, 3 características da espiritualidade são apresentadas. A verdade jamais é direta e completamente dada ao sujeito, não sendo mero ato de conhecimento e realizando-se enquanto transformação do sujeito. A espiritualidade pode ser realizada de diferentes formas. É movimento que retira o sujeito de sua condição atual e o lança para um horizonte em abertura. E as formas pelas quais o sujeito pode ter acesso à verdade é por meio de uma transformação de si, uma espécie de trabalho. A subjetividade espiritual, portanto, deve ser a de um sujeito tornado capaz de verdade. Segundo Foucault, para a espiritualidade, a verdade não é simplesmente o que é dado ao sujeito a fim de recompensá-lo pelo ato de conhecimento e a fim de preencher esse ato de conhecimento. Na verdade e no acesso à verdade, há alguma coisa que completa o próprio sujeito, que completa o ser mesmo do sujeito e que o transfigura. Para a espiritualidade, um ato de conhecimento em si mesmo e por si mesmo jamais conseguiria dar acesso à verdade se não fosse preparado, acompanhado, duplicado, consumado por certa transformação do sujeito. Não do indivíduo, mas do próprio sujeito no seu ser de sujeito. Assim, Foucault propõe uma questão histórico-crítica a partir das perguntas: quem somos atualmente e em como não ser governado dessa ou daquela forma? É na transversalidade entre os questionamentos do que é a verdade e em como é possível conhecer a verdade que esta questão emerge. E qual é a nossa atualidade, enquanto sujeitos contemporâneos ao nosso próprio tempo? E qual o objetivo de nossa atividade filosófica, espiritual, científica, enfim, transformadora na medida em que pertencemos à nossa atualidade? A essas investigações, o autor Foucault caracteriza a filosofia crítica enquanto ontologia formal da verdade e análise crítica do conhecimento, e como ontologia histórica de nós próprios, história crítica do pensamento. Então, buscando não apenas esclarecer as problemáticas aqui propostas enquanto reatualização dos pensamentos e obras desses autores, Foucault e Evaristo, é propósito central da investigação compreender como poderiam se dar ressignificações das relações entre sujeito e verdade no seio de uma intersecção com o pensamento decolonial e a atividade da escrevivência de Conceição Evaristo. É em função das relações entre saber e poder analisadas por Foucault que faz sentido pensar em exercícios espirituais e o cuidado de si como práticas de subjetivação e ultrapassagem de si, e nesse escopo, a própria atividade da escrevivência. Citando Foucault, crítica é o movimento pelo qual o sujeito se outorga o direito de interrogar a verdade sobre seus efeitos de poder e o poder sobre seus discursos de verdade. Michel Foucault propõe a crítica como experiência de uma indocilidade refletida, de uma insubmissão voluntária. A crítica, nos diz Foucault, teria essencialmente por função a dessubmissão no jogo daquilo a que se poderia chamar, em suma, a política da verdade. E aqui tentaremos elaborar um argumento experimental de que esse mesmo horizonte de dessubmissão está presente no pensamento decolonial e na atividade de escrevivência na obra de Conceição Evaristo.
O cuidado de si marca uma passagem de uma estética da existência para uma política da verdade, que se efetivaria por meio das análises dos modos como os sujeitos são formados em seu próprio acontecimento de pensamento enquanto agem e fazem. Em suma, uma análise dos sentidos que dão as suas condutas e quais suas relações com as referências desses sentidos. É dar atenção, nas palavras de Foucault, às relações consigo próprio e às técnicas através das quais se formaram essas relações. Essas relações implicam em uma política da verdade, já pressuposta nisso que ele chama de uma estética da existência, configurada enquanto uma hermenêutica do sujeito e um cuidado de si. Cuidado de si seria uma relação permanente consigo próprio, não sendo apenas uma preparação momentânea para a vida, e sim uma forma de viver, um cuidado em elaborar novos tipos de relações conosco próprios, de tal forma que nossas relações com os outros também são transformadas, assim se construindo novas subjetividades intencionais do eu em uma intersubjetividade com os outros. Nisso consiste o caráter político desse discurso elaborado acerca de um cuidado de si, e isso vai reverberar em pensarmos um diálogo com Conceição Evaristo e a escrevivência. Segundo, decolonialidade e escrevivência na obra de Conceição Evaristo. Citando Moreira e Schneider, citando Evaristo. Escrevi vendo-me. Ligeiras linhas de uma auto-apresentação. E aqui, parafraseando, escrevi vendo-me. Escrevi, vivi, vivendo. Escrevi vivendo a mim. Escrevi, vi a mim, me vendo. Autoapresentação. Apresentação de mim para mim mesmo. Assim, citando Mignolo, ocultadas por trás da retórica da modernidade, práticas econômicas dispensavam vidas humanas e o conhecimento justificava o racismo e a inferioridade de vidas humanas, que eram naturalmente consideradas dispensáveis. Isto é o grande escopo de crítica do pensamento decolonial. O pensamento decolonial e as opções decoloniais, isto é, pensar decolonialmente, são nada menos que um inexorável esforço analítico para entender, com o intuito de superar, a lógica da colonialidade por trás da retórica da modernidade, a estrutura de administração e controle surgida a partir de transformação da economia do Atlântico e o salto de conhecimento ocorrido tanto na história interna da Europa como entre a Europa e as suas colônias. Sobre Conceição Evaristo por ela mesma. Do tempo e espaço aprendi desde criança a colher palavras. A nossa casa vazia de móveis, de coisas e muitas vezes de alimento e de agasalhos era habitada por palavras. Mamãe contava, minha tia contava, meu tio velhinho contava, os vizinhos amigos contavam. Eu, menina, repetia, inventava. Cresci possuída pela oralidade, pela palavra. As bonecas de pano e de capim que minha mãe criava para as filhas nasciam com nome e história. Tudo era narrado, tudo era motivo de prosa poesia. Na escola adorava redações tipo Onde passei as minhas férias? Ou ainda Um passeio à fazenda do meu tio, como também a festa de meu aniversário. A limitação do espaço físico e a pobreza econômica em que vivíamos eram rompidas por uma ficção inocente, único meio possível que me era apresentado para escrever os meus sonhos. Ler foi também um exercício prazeroso, vital, um meio de suportar o mundo, principalmente a adolescência, quando percebi melhor os limites que me eram impostos. Eu não me sentia simplesmente uma mocinha negra e pobre, mas alguém que se percebia lesada em seus direitos fundamentais, assim como todos os meus também, que há anos vinham acumulando somente trabalho e trabalho. Repito, eu lia. Avançava pela noite adentro, com os olhos cansados da luz da lamparina de querosene, com as narinas infectadas pelo cheiro do combustível, pois só mais tarde, muito mais tarde, a luz elétrica nos chegou como um bem de consumo. Ali, na moradia dos livros, a minha entrada se tornou ampla e irrestrita. Passei a ter uma biblioteca à minha disposição. Na época lia dos olhos doer. Mais ou menos pelos 13 anos, a questão racial me apresentou de tal força que fui ler Raimundo Nina Rodrigues. Não é preciso dizer que mais me confundi. Essa escrevivência de caráter ambíguo, tanto de uma identidade subjetiva que está sendo expressa, quanto de uma condição política a qual está se dando uma voz de fala, um poder político público,
podemos ver algo de análogo à escrita de si na obra de Michel Foucault. Nos diz Evaristo, a partir de Moreira e Schneider, da escrevivência de dupla face. Gosto de escrever, na maioria das vezes dói, mas depois do texto escrito é possível apaziguar um pouco a dor. Eu digo um pouco. Escrever pode ser uma espécie de vingança. Às vezes fico pensando sobre isso. Não sei se vingança, talvez desafio, um modo de ferir o silêncio imposto ou ainda executar um gesto de teimosia por meio de uma esperança, um gesto de uma teimosa esperança. Gosto de dizer ainda que a escrita é para mim um movimento de dança-canto que o meu corpo não executa. É a senha pela qual eu acesso o mundo. Colocada a questão da identidade e diferença no interior da linguagem, isto é, como atos de criação linguística, a literatura, espaço privilegiado de produção e reprodução simbólica de sentidos, apresenta um discurso que se prima em proclamar, em instituir uma diferença negativa para a mulher negra. Percebe-se que na literatura brasileira a mulher negra não aparece como uma musa ou heroína romântica. Aliás, representação nem sempre relevante para as mulheres brancas em geral. A representação literária da mulher negra, ainda ancorada nas imagens de seu passado escravo, de corpo procriação e ou corpo objeto de prazer do macho senhor, não desenha para ela a imagem de mulher-mãe, perfil desenhado para as mulheres brancas em geral. É por isso que, investindo contra várias formas de silenciamento, as mulheres negras continuam buscando se fazerem ouvir na sociedade brasileira, conservadora de um imaginário contra o negro. Imagens nascidas de uma sociedade escravocrata perpassam até hoje profundamente pelos modos das relações sociais brasileiras. Sendo as mulheres negras invisibilizadas, tornadas invisíveis, não só pelas páginas da história oficial brasileira, mas também pela literatura, e quando se tornam objetos da segunda, na maioria das vezes surgem ficcionalizadas a partir de estereótipos vários, para as escritoras negras cabem vários cuidados. Assenhoreando-se da pena, objeto representativo do poder falocêntrico branco, as escritoras negras buscam inscrever no corpus literário brasileiro imagens de uma autorrepresentação. Surge a fala de um corpo que não é apenas descrito, mas antes de tudo vivido. A escrevivência das mulheres negras explicita as aventuras e desventuras de quem conhece uma dupla condição, que a sociedade teima em querer inferiorizar, mulher e negra. Retomando a reflexão sobre o fazer literário das mulheres negras, pode-se dizer que os textos femininos negros, para além de um sentido estético, buscam semantizar um outro movimento, aquele que abriga todas as suas lutas. Toma-se o lugar da escrita como direito, assim como se toma o lugar da vida. E por fim chegamos em terceiro, escrevivência. Uma maneira de cuidar consigo, uma maneira de se estabelecer uma política da verdade. Essas escritoras, segundo Evaristo Moreira e Schneider, buscam na história mal contada pelas linhas oficiais, na literatura mutiladora da cultura dos corpos negros, assim como em outros discursos sociais, elementos para comporem as suas escritas. Debruçam-se sobre as tradições afro-brasileiras, relembram e bem relembram as histórias de dispersão que os mares contam, se postam atentas diante da miséria e da riqueza que o cotidiano oferece, assim como escrevem as suas dores e alegrias íntimas. Assim como a centelha da criação das mais velhas se propagou anônima e oralmente até as mais novas, e nas condições de vida das mães e das avós que pode-se encontrar a gênese da arte literária das mulheres negras americanas da contemporaneidade. Outras heranças foram conservadas no interior do grupo. Táticas de sobrevivência foram também ensinadas e aprendidas na teia familiar de todos os povos da diáspora africana. Movimentos de resistência foram executados por grupos, ou às vezes até por um indivíduo, em toda a América compondo um repertório significativo de uma história que a história não registra. Alargando o diálogo agora com Foucault e Evaristo, se considerarmos, segundo Foucault, como filosofia uma forma de pensamento que interroga as possibilidades e causas do verdadeiro e do falso, e de distinguir um do outro, podemos ainda caracterizar como filosofia a forma de pensamento que se interroga sobre o que permite ao sujeito ter acesso à verdade, forma de pensamento que tenta determinar as condições e os limites do acesso do sujeito à verdade. Foucault então propõe uma questão histórico-crítica a partir das perguntas: quem somos atualmente e em como não ser governado dessa ou daquela forma? Da mesma forma, a escrevivência de Conceição Evaristo
é uma atividade de insubmissão ou dessubmissão. Então nos questionemos, é na transversalidade entre os questionamentos do que é a verdade em como é possível conhecer a verdade que se pode interrogar. Qual a verdade da mulher negra, americana, pobre? Qual é a sua atualidade? Enquanto sujeitos contemporâneos ao seu próprio tempo. Qual o objetivo de sua atividade filosófica, espiritual, científica, artística, literária, de escrevivência, enfim, transformadora na medida em que pertence à nossa realidade? Foucault vai nos dizer, e acredito que seja uma boa resposta para essas perguntas, a partir deste autor, que tal doravante ela é, a verdade não será capaz de salvar o sujeito. Se definimos a espiritualidade como gênero de práticas que postulam que o sujeito, tal como ele é, não é capaz de verdade, mas que a verdade, tal como ela é capaz de transfigurar e salvar o sujeito, diremos então que a idade moderna das relações entre sujeito e verdade começa no dia em que postulamos que o sujeito, tal como ele é capaz de verdade, mas que a verdade, tal como ela é, não é capaz de salvar o sujeito. Então, é por essa interrogação que podemos ver que a escrevivência abre um panorama político da verdade que trata da materialidade desses espíritos e das vivências desses corpos, sujeitos a abusos e violências de instituições do Estado, de empresas privadas e de outros sujeitos históricos. Aqui podemos ver que o Foucault já empreende uma análise de discursos articulando com aquilo que Gilles Deleuze chama de cartografia, isto é, uma articulação entre os elementos arqueológicos, genealógicos, estratégicos e táticos que compõem a obra de Michel Foucault e que são expressos por meio de conceitos como biopolítica, biopoder, mas também hermenêutica do sujeito, estética da existência e política da verdade. A análise dos discursos não apenas evidencia um pensamento revestido de seus signos em efetividade materializada por palavras ditas ou escritas, nem é justamente reduzida em uma disposição clara das estruturas da língua postas em jogo e produzindo sentido. Nos diz Foucault que é o discurso ele próprio que se situa no centro da especulação. E essa centralidade analítica possibilita uma compreensão dos jogos de poder que produzem sentido, controlam, selecionam, organizam e redistribuem o discurso nas relações entre sujeitos. E por fim constroem subjetividade dessa ou daquela maneira, mediante esta ou aquela relação saber-poder e por conta desse ou daquele construto subjetivo. É nesta relação entre os saberes e os poderes em jogo, evidenciadas pela análise do discurso, que a posição crítica novamente emerge como possibilidade de uma estética da existência que vai se converter posteriormente em uma política da verdade. E aqui novamente a confluência entre um cuidado de si e uma escrita de si enquanto uma forma desse cuidado de si, e a escrevivência como um análogo à escrita de si e também uma forma de cuidado de si. Se por saber Foucault entende todos os processos e a todos os efeitos de conhecimento que são aceitáveis no momento dado e num domínio definido. O termo poder tem significância para o autor como aquilo que abrange toda uma série de mecanismos particulares, definíveis e definidos, que podem induzir comportamentos ou discursos. São esses os elementos pertinentes dessa análise. Então aqui também é pertinente mencionar o porquê a escrevivência pode ser um conceito análogo e podendo se pôr em diálogo ambos os autores, Foucault e Conceição Evaristo. Nos diz ainda Michel Foucault que é neste nível, nesta conexão entre saber e poder, que opera a chamada arqueologia do pensamento, avaliando a aceitabilidade específica em um dado contexto histórico, epistemológico e existencial, estabelecendo uma rede que explane essas singularidades, os acontecimentos, como um efeito a algo, as relações contingentes e históricas entre saber e poder. Na tentativa de reconstruir as condições de aparecimento de certa singularidade, seu horizonte de emergência propriamente dito, a partir de seus múltiplos elementos determinantes, e de onde surgem essas singularidades enquanto efeito e não produto. Poder-se-ia dizer que, por oposição a uma gênese que se orienta para a unidade de uma causa principal com uma descendência múltipla, tratar-se-ia de uma genealogia. Então é interessante que, ao dialogarmos Foucault e Evaristo, podemos pensar também em uma genealogia do racismo, da misoginia e do machismo. Ou seja, relações de poder as quais
buscaram disciplinar, controlar, abusar e violentar corpos e mentes, sujeitos e pessoas, mulheres, negras, pobres, dentre muitos outros sujeitos que também foram oprimidos sistematicamente por instituições privadas e públicas, pelo Estado ou por empresas, por sujeitos agentes desses ou por sujeitos que apenas reproduzem determinadas ideologias. Então, é interessante pensarmos que a escrevivência também está dentro de um escopo de um pensamento acerca do saber-poder, do falar, do exercer poder ao falar. Ao mesmo tempo, permite interrogar as condições de produção desses discursos racistas e machistas, assim como a aceitabilidade específica que houve já em relação a racismo e machismo e de alguma forma existe até hoje, assim como se abriu uma aceitabilidade de um criticar tais elementos. É nessa interseção entre os pensamentos de Michel Foucault e Conceição Evaristo, em um encontro entre a escrevivência e a hermenêutica do sujeito, que se inscreve no interior a questão sobre a escrevivência ser uma maneira de um cuidado de si, portanto, uma forma de estabelecer uma política da verdade e uma estética da existência por parte de quem escreve e vive. A escrevivência de Conceição Evaristo se configura como uma maneira não só de conscientizar a si mesma acerca de sua própria história, mas de abrir um horizonte crítico acerca das próprias condições de produção histórico-discursivas que engendram racismo, misoginia e machismo enquanto discursos e poderes que buscam submeter os corpos e mentes de grupos de pessoas, mulheres, negros, latinos-americanos, indígenas, pobres, párias, gays, adictos e toda sorte de figura marginalizada dentro de sociedades pelos poderes exercidos por instituições, pelo Estado e por empresas e iniciativas privadas. Então podemos extrapolar uma escrevivência não só da mulher negra e pobre, mas uma escrevivência de toda uma sorte de sujeitos marginalizados, as quais podem exercer um poder político a partir de sua fala, de seu escrever a partir de seu viver, de sua escrevivência, uma forma de escrita de si. Então é importantíssimo lembrarmos de uma fala de um grande camarada de Michel Foucault, o Gilles Deleuze, que nos diz que a saúde como literatura, como escrita, consiste em inventar um povo que falta. Compete à função fabuladora inventar um povo. Não se escreve com as próprias lembranças a menos que delas se faça a origem ou a destinação coletivas de um povo por vir, ainda enterrado em suas traições e renegações. Quarto, conclusões. Dessa breve experimentação filosófico-literária se tentou refletir acerca de uma interrogação que questiona: há a possibilidade de se interpretar a escrevivência de Conceição Evaristo enquanto uma maneira de cuidado de si, como Michel Foucault compreendia o termo? Aqui fica evidente, no final deste nosso percurso, que, apesar da enorme distância entre autor e autora, tanto em contexto histórico quanto em obras escritas, há a possibilidade de um diálogo extremamente íntimo na medida em que a escrevivência é uma atividade crítico-reflexiva, que busca desdobrar ética e politicamente a consciência de um sujeito acerca não apenas de suas condições de existência, mas também sobre as condições de produção de discursos e poder acerca desse mesmo sujeito. O sujeito escrevivente realiza uma escrita similar à escrita de si, maneira de cuidado consigo já analisada por Michel Foucault em Hermenêutica do Sujeito. Essa escrita acerca de suas próprias vivências, longe de ser um escrever ingênuo, revela justamente uma dimensão construtivista da experiência de verdade. A verdade de uma pessoa negra sofrendo racismo é legítima experiência de uma verdade, como temos exemplo na obra de Conceição Evaristo e muitas outras, mesmo obstante as violências silenciadoras daqueles que as violentam. A escrevivência comparece como uma maneira de cuidado, onde predomina a fala daqueles que tentaram calar, na história, por meio da violência corporal e discursiva. A escrevivência então permite esses calados falarem e não terem suas vozes silenciadas e roubadas, como que usurpadas por aqueles que buscaram os dominar. Nesse caso, os colonizadores. Da mesma forma, o pensamento decolonial ele parece comparecer de forma similar a esse mesmo movimento que o Foucault nos descreve a partir do cuidado de si, de uma constituição, de uma estética da existência que nos leva a uma política da verdade.
Então aqui encerramos esse diálogo entre esses autores e esse breve experimento literário e filosófico em forma de um ensaio sendo comunicado por meio de uma apresentação oral. Por fim, quinto, referências bibliográficas. Temos como referências principalmente o Michel Foucault, Moreira e Schneider a partir de Conceição Evaristo e o Gilles Deleuze, assim como Walter Mignolo, que nos traz falas sobre o decolonialismo. Gostaria de agradecer a todos e todas que se dispuseram a acompanhar essa breve fala, que é principalmente um experimento. Antes de buscar dar qualquer conclusão, é muito mais uma atividade que busca alargar um horizonte de questionamento e reflexão para assim podermos exercer a atividade crítica, isto é, fundamentado pelo pensamento, a nossa ação é sempre política no mundo, que é um mundo compartilhado por diversos sujeitos em uma intersubjetividade, mas que exercem poder por meio de suas relações entre si.